Olá, você do nosso canal do YouTube. Para a gente é um privilégio recebê-lo mais uma vez aqui e hoje a gente está aqui muito feliz podendo contemplar um pouquinho desta paisagem que Deus quer nos conceder. O nosso tema de hoje, tá certo, vai ser um pouquinho mais abrangente, mas a gente gostaria que mesmo assim você continuasse com a gente, tá bom? Seja fiel, porque eu sei que você é fiel, claro, e a gente convida você a compartilhar esses vídeos de forma muito importante para que outras pessoas recebam as bênçãos de Deus através desse canal, tá bom? Eu preciso, claro, que você apenas se inscreva no canal, toque nos sininhos para receber as notificações e, claro, não apenas assistir, mas também compartilhar do amor de Deus e sua graça e misericórdia. Já está com a sua Bíblia? Eu já estou com a minha Bíblia. Vamos orar? E pedir que Deus possa nos revelar qual é a sua vontade. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, que estás nos céus, obrigado, Pai querido, porque as tuas verdades serão neste momento estudadas. Faz com que possamos entender e compreender os teus propósitos para a nossa vida. Nos dá a tua paz, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a compreender de forma transparente o teu desejo para o nosso coração, por Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez dar boas-vindas a vocês que estão nos assistindo e para você também que já é, claro, um telespectador assíduo do nosso canal aqui no YouTube, né? Se você ainda não é, por favor, né, acessa lá rapidinho, como a gente pediu aqui, e não perca tempo, tá certo? Você coloca Eudes Alves e se inscreve no nosso canal e você estará recebendo, claro, os nossos vídeos com diferentes temas semelhantes a esse e outros que trataremos de profecias. Hoje eu quero falar uma coisa importantíssima para vocês e creio que vai ser bastante interessante. Interessante não apenas interessante, mas chamativo. Ela ajuda a entender alguns mistérios que a ciência não consegue explicar. Vou mostrar para vocês uma foto aqui na tela. Essa foto foi tirada pela NASA. Essa foto é a foto da constelação de Órion. Eu quero ler para você o comentário que a NASA fez com respeito a esta foto. O mais intrigante é que ela parece ser constituída de nuvens de poeiras iluminadas não pela luz estelar, mas pela luz da própria nebulosa de Órion. Os fachos amarelados que você vê de pó, que correm através do centro, refletem a luz da nebulosa de Órion, na qual está logo abaixo do canto inferior da foto. Depois eu coloco novamente essa foto para que você possa entender, tá certo? Na parte superior da foto estão 3 estrelas brilhantes, 2 mais brilhantes do que a outra, e se você desce, se a sua vista alcançar, você vai mirar bem ali no lado de baixo da foto e você conseguir observar na parte bem amarelada, e é com respeito a essa parte que o comentário da NASA foi feito. Os comentários foi tirado do site da NASA. E você pode ver que normalmente esta poeira cósmica é iluminada pela luz que provém das estrelas. É o caso da parte de cima da imagem. Mas na parte de baixo, aquela poeira ela não é iluminada pelas estrelas. E isso intriga os cientistas. Por quê? Agora, para quem estuda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, isso seria apenas uma confirmação de uma coisa que Deus já revelou. Olha, eu quando vi isso, eu disse uma verdade, uma coisa. Eu, por exemplo, sei em quem tenho crido. Espero que você possa dizer o mesmo, né? Ao conduzir você para chegarmos até lá, esse tema, vamos para Gênesis no capítulo 28, nós vamos ler alguns versos, inclusive da história de Jacó. Você deve conhecer Jacó, filho de Isaac, e irmão de Esaú. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito, e assim sendo, Esaú tinha direito à primogenitura. Na prática, o primogênito ele recebia o direito de ser o sacerdote da casa, então era a pessoa responsável por passar o conhecimento espiritual para a família quando o pai morresse, e também ele ia receber uma parte dobrada da herança material, né? Em outras palavras, o pai morreu, vai dividir as terras, a parte dobrada pertencia de direito da primogenitura. Assim, Esaú era o primogênito. E assim, era interessante, Esaú gozava desse direito. Conta a história que um dia, Esaú, que era caçador, voltou para casa e lá foi conversar com Jacó. Estava fazendo ali um guisado de lentilha em casa. Eu acho que Jacó era um bom cozinheiro, tinha dotes culinários, né? E Esaú, ali naquele momento, pede um pouco dela. E Jacó disse que só se ele vendesse a sua primogenitura. Então Esaú olhou e disse: de quem vale a primogenitura agora? Me passa a comida. Então ele pediu o juramento e Jacó jurou ali, né?
Para encurtarmos a história, diz que mais tarde, quando o pai foi conferir a bênção ao filho, ou seja, quando foi fazer o ato em si, que demonstrava a outorga ou o dar a bênção, conceder a bênção da primogenitura a Esaú, a mãe dos dois, ela ouviu a conversa e ela pensou e tramou. Ela tinha um amor maior por Jacó, ela gostava mais de Jacó, que era um filho mais aplicado na parte da cozinha. Ela disse para Jacó se unir a ela para enganar então a seu pai, para que ele pudesse receber essa primogenitura. O pai já estava cego, então o que ele deveria fazer? Vestir as roupas de Esaú, colocar umas peles sobre os braços para parecer peludo como seu irmão, porque Jacó não era peludo, ele era liso, e Isaac, seu pai, entenderia que era seu pai Esaú e abençoaria no lugar do seu irmão. Jacó concordou então com a trama e acabou fazendo exatamente isso, enganou seu pai, só que colheu a ira, o ódio do seu irmão. Esaú queria matá-lo. Por isso Jacó teve que sair de casa. Saiu, foi em direção à sua família, em terra distante, que cercava aproximadamente 1000 quilômetros de distâncias. Naquela época, isso era no mínimo 30 dias de jornadas a pé. Um bom trecho, na verdade. E agora ele estava lá, Jacó no meio do caminho, sozinho, sem esperança alguma, sem poder voltar para casa, porque seu irmão queria e desejava matá-lo. E desesperado agora, ele pensava. É quando ele não tem um jeito, ele diz assim, vou dormir. Quando ele deita, Jacó, ele tem um sonho. Nós queremos ler aqui em Gênesis 28, no verso 12, é dito que ele sonhou e era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como pó da terra. E avança no relato, até que no verso 16 a Bíblia fala, acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está no lugar, e eu não sabia. E ele temeu e disse, quão terrível é esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E no verso 19 a Bíblia fala que Jacó chamou o nome daquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. E aí é que vem o nosso ponto de conexão com o que nós falamos no começo do vídeo sobre a NASA, né? Jacó, ele teve um sonho. Ele viu uma escada que partia lá do lugar onde Deus mora, em algum ponto do espaço, e essa escada chegava até a terra. Por ela passavam os anjos que subiam e desciam. Essa escada mística, ela representava nada, em primeiro lugar a Cristo, porque é por meio dele que nós temos acesso ao céu, não é verdade? E também, por que não, ela demonstrava o caminho físico que há daqui até a morada do Deus Altíssimo. O que nos chama a atenção é o fato de que Jacó ter chamado aquele local de Betel. Betel vem do hebraico Baik, casa, e El, Deus. Betel ficaria Baik-El, ou traduzindo, casa de Deus. E o que isso tem a ver com a constelação de Órion, com o que a NASA viu? É um link, né? O link é o seguinte, se você olha a constelação de Órion, não é isso? Essa figura aqui que eu vou colocar na tela, você vai ver que Órion é um caçador. A constelação de Órion são estrelas que, na forma em que elas estão dispostas, elas fazem as pessoas lembrarem de um homem, de um guerreiro, um caçador. E você pode ver então que entre essas estrelas está Betelgeuse. Ela apareceu na imagem aí para você. Uma das estrelas mais brilhantes que nós conseguimos enxergar a partir da Terra. E Betelgeuse, ela tem a sua raiz igual ao nome que Jacó deu, Betel. Betel, casa de Deus. Betelgeuse é assumido por muitos como significando portal da casa de Deus. Ora, sendo assim, seria por aí que Jesus passaria quando viesse do céu até a terra? Seria por ali que os anjos viriam quando recebem as ordens de Deus, que vem nos proteger aqui na terra? Seria por ali que o anjo da guarda, teu e meu, sobe para trazer relatos da nossa vida, para informar o que nós precisamos, o que fazemos durante o dia?
as nossas ações quando dormimos, é bastante chamativo. Betegel. De onde vem esse nome? Alguns relatos antigos da Pérsia, de história persa, eles dizem que a astronomia ela remonta à época de Adão. Não sei se você sabia disso. E não só eles, o próprio historiador Flávio Joséfo é o principal historiador judeu, ou judeu, né, como você queira. Ele fala isso também. Eu vou colocar inclusive as duas referências para que você tenha e a gente vai ler e em seguida a gente volta para o fio de raciocínio. Os babilônicos são considerados os pais da astronomia. Contudo, antigas tradições da Pérsia e da Arábia dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações. Ora, Flávio Joséfo, mais eminente historiador judeu, escreveu o seguinte: Adão, Sete e Enoque são os inventores deste conhecimento especializado em estrelas e suas ordens. Para que sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedras e de tijolos. Adão dispensa comentário. Segundo a Bíblia, foi o nosso primeiro pai. Não é isso? Sete foi filho de Adão. Então, sendo assim, Adão é aquele que foi criado sem pecado. Saiu das próprias mãos de Deus, né? Feito a sua imagem e semelhança. Sete foi o terceiro filho de Adão, né? Adão teve Caim, Abel, que foram os 2 primeiros, e houve uma briga entre ambos. Caim matou o seu irmão, que matou Abel, e depois disso Adão teve Sete, né? Sete serviu exatamente para consolar os seus pais, porque eles tinham ficado sem filhos. Afinal de contas, um morreu e o outro tornou-se desertor. Então, Sete foi o responsável por preservar o conhecimento de Deus que Adão tinha a transmitir para outras pessoas. É por essa razão que a Bíblia fala que a partir do nascimento de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha o texto de referência, né? Gênesis 4, 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Agora, por que a história diz que Adão e Sete são 2 pais da astronomia? É porque deles teria partido o conhecimento de explicar o plano de Deus para salvar o homem por meio das estrelas. Por exemplo, Órion é um guerreiro e em um mapa astrólogos egípcio, não um mapa astral, né? Não é mapa astral, é mapa do céu. Esse é um mapa feito pelos egípcios na antiguidade, né? Mostra o que é equivalente a Órion com os pés em cima de escorpiões, seria a constelação. E aí você que lê a Bíblia consegue fazer já alguns observação. Quando os discípulos foram enviados 2 em 2 por Jesus, eles expulsaram demônios, curaram, etc. Eles voltaram cheios de felicidade e alegria, falando para Jesus: o Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Foi quando então Jesus comparou os demônios que estavam caídos diante dos discípulos a escorpiões, mostrando que a igreja estava pisando o escorpião. Mas vamos ler, né? Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha só. E disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Interessante notarmos isso aí, né? Quando Jesus ele agora vem à terra e os discípulos estavam tendo autoridade sobre os demônios, Jesus diz: eu vos dei poder sobre os escorpiões. E o ensino moral antigo era que um dia viria alguém com um Órion, um guerreiro, e ele pisaria ou teria sobre os seus pés escorpiões. Lembre-se que a palavra escrita da Bíblia, essa que você está vendo aqui, ela surgiu só a partir de aproximadamente 1400 a.C. Em todo o período anterior a isso, o conhecimento de Deus e do plano da salvação era transmitido de forma oral. E como é que ele foi preservado? Ora, foi preservado porque era através dos céus
que o plano da redenção ele era contado. E a Bíblia, inclusive, lá em Salmos, capítulo 19, ela nos confirma isso. Eu queria, inclusive, que você visse isso. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Em resumo, o conceito transmitido aqui é que, por meio do céu, nós podemos conhecer de Deus. Aliás, durante o dia, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, ele anuncia as obras de suas mãos. E aí vamos para a parte que nos interessa nesse estudo. Uma noite mostra a sabedoria a outra noite. O que é sabedoria na Bíblia? Se a gente souber, a gente vai compreender, claro, a mensagem, né? Vamos falar antes. Sabedoria, de acordo com a Bíblia, sabe o que significa? Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. O texto que prova isso, daqui a pouco a gente lê. Mas a Bíblia está falando aqui que quando eu olho para as estrelas à noite, a cada noite, esta noite anuncia sabedoria. Isso quer dizer que a noite anuncia quem? A Jesus. Anuncia a Cristo. O salmista que escreveu essa mensagem, ele tinha isso como prática. Por quê? Porque ele também tinha conhecimento do plano da redenção por meio do céu. E é por isso que ele escreve: uma noite anuncia sabedoria a outra noite. Quer dizer, Jesus anuncia cada dia a sua sabedoria para nós. Ora, se o plano da redenção está escrito no céu, primeiro, está em lugar onde não pode ser mudado. Em segundo, porque durante milênios ele pode ser transmitido e chega até a mim e você, até nós. Agora sim, eu vou trazer o texto que fala que Cristo é a sabedoria de Deus. Vamos lá? 1 Coríntios, para você anotar, capítulo 1, você pode escolher entre o verso 24 e o verso 31. Cada noite, portanto, que Adão olhava para o céu, ele conseguia ensinar para Sete, o seu filhinho, dizendo assim: Sete, olha, um dia vai vir alguém que será como um poderoso guerreiro, Jesus. E esse poderoso guerreiro vai pisar o nosso inimigo. Aqui tem o veneno mortífero, o escorpião. E ali o evangelho era pregado e a esperança de um Salvador era transmitida de geração em geração. Sabe por quê, amigo? Até aqui, você que tem visto até agora, talvez que você seja até ateu, pode estar pensando: isso é conversa de crente. Isso aí é só para quem quer acreditar, isso é uma coisa muito forçada, não é bem assim. Mas, olha, eu vou dizer para você uma coisa: a melhor forma de nós provarmos um ponto é nós usarmos a declaração de quem? Quem pensa ao contrário de nós, claro. Creio que com relação a isso você concorda comigo, não é verdade? E é justamente o que eu gostaria de apresentar para você nesse momento. Vamos trazer uma evidência de pessoa que não criam em Deus. Pelo menos não como se deve para a salvação. Mas antes, eles eram rebeldes contra Deus. Conta a história, lá em Gênesis, no capítulo 11, que logo depois que Deus destruiu a terra com o dilúvio, Nimrod, ele que foi o chefe, foi o construtor, né, que se reuniram, ele foi o cabeça para construir a Torre de Babel, eles começaram a fazer essa construção. E essa construção, ela era em oposição a Deus. Essa torre foi construída na localidade de Babel, na planície de Sinai. E a planície de Sinai é justamente o local onde mais tarde foi construída a cidade de Babilônia. Como prova disso, eu te dou algumas referências, inclusive bíblicas, por exemplo, Zacarias, no capítulo 5, verso 11, ali o profeta diz claramente, quando o profeta de Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia, e diz que ele foi levado para a terra de Sinar, Babilônia. Portanto, a Torre de Babel foi construída onde depois, mais tarde, estava a cidade de Babilônia. E temos razões para crer, claro, que aquela pirâmide chamada Eteminique, pirâmide não, na verdade é um zigurate, né, uma estrutura mais antiga da época suméria. O zigurate chamado Eteminanque, que nada mais é do que uma espécie de pirâmide também, ele está no local onde antes foi construído a Torre de Babel. Agora, por que estamos falando isso? Simplesmente porque os zigurates eram uma espécie de pirâmides primitivas. Sim, e o zigurate foi construído logo após o dilúvio. Para que você entender isso aí, se contextualizar em termos de história, o dilúvio aconteceu por volta do ano 2350 a.C.
Com isso em mente, eu vou mostrar para você um achado, né? Que foi encontrado na selva do Equador em 1984. Essa figura que eu vou te mostrar. Esse objeto, inclusive, foi datado dessa época. Uma época datada imediatamente depois do dilúvio. Veja aí essa figura. Se você não soubesse que essa pirâmide é um achado arqueológico, você me diria que essa pirâmide foi a escultura, como é que eu posso dizer, com pouca qualidade que alguém fez na pirâmide na nota de $1, né? Que até porque ela tem os tijolinhos, ela tem 3 degraus, igual a pirâmide do dólar, e ela tem um olho, que é conhecido como Ocean Eye, ou olho que tudo vê. Essa pirâmide, ela tem alguns elementos muito interessantes. Veja essa outra figura aqui. Quando você aplica luz negra nessa pirâmide, toda a argamassa dos tijolinhos, elas brilham, e o olho também. Percebeu isso aí? Então, na medida que você vai aplicando a luz sobre ela, os diferentes aspectos de cores que são produzidos pelo material do qual a argamassa é feita, que é a calcita, eles vão aparecendo. Aqui, para que esse efeito se produza, é necessário empregar-se uma alta tecnologia de lítio de metais. É o que foi feito segundo as análises efetuadas nessa pirâmide, ou seja, foi usada alta tecnologia de ligas de metais para se constituir nesse pequeno objeto. É uma pirâmide, não é uma pirâmide não muito grande. Agora você vê nessa outra figura aqui, que eu estou te mostrando, essa pirâmide, ela sem a luz negra, você percebe que a cor da pedra ela é cinza, e ela tem um particular curioso, que é o fato dela ser um triângulo em todos os seus lados, inclusive na sua base. A base ela não é quadrada, percebeu isso aí? Mas nós queremos fazer um aporte, um comentário especial sobre o que nós encontramos na base dessa pirâmide. Você olha aí. Você vê alguns pontinhos amarelos na base da pirâmide. E o que é isso? Esses pontos amarelos são incrustações ou gravações em ouro, tá certo? E elas estão exatamente na posição das estrelas de Órion. Percebeu isso? Interessante, não é verdade? Um artefato construído na época imediatamente posterior ao dilúvio, e a gente já vai provar porque foi nessa época, mas foi construído nessa época exatamente, e ele tem lá a marcação das estrelas de Órion. Ora, sendo assim, por quê? Vamos explicar. Claro que vamos explicar para vocês. Se essa pirâmide dela foi construída ou foi feita, esse artefato foi feito logo após o dilúvio, ele foi feito pelos mesmos que também trabalharam para construir outra pirâmide muito maior, ou um zigurate, a chamada Torre de Babel. Concorda comigo? Por que nós podemos afirmar isso dessa forma com segurança? Ora, porque o construtor de Babel foi considerado representante de Deus, chamado Nimrod, e ele se casou com a própria mãe, de tão rebelde a Deus que ele é, e teve um filho que se chamou Tamuz. A esposa chamava Semírides, que é esposa e ao mesmo tempo sua própria mãe. Então aqueles três, quando chegaram a morrer, eles passaram a ser adorados, cultuados. Nimrod, Semírides e Tamuz. Eram três. Por isso que você vê a pirâmide ou elementos com triângulos sendo usados na religião pagã antiga e de vários povos, inclusive também. Então você vê ali 3 pontas. Vai representar os 3. A quem eles adoravam, a quem eles veneravam. E aí, aquele artefato foi construído na mesma época da Torre de Babel, e ele tem uma inscrição que comprova a época em que ele foi escrito. É aquela inscrição que parece indecifrável, né? Vamos pôr na tela de novo para que você possa visualizar. Tá vendo aí essas 2 setinhas amarelas na ponta? Essa inscrição, ela foi decifrada por um linguista alemão, de nome Kurt Schildmann. Ele identificou que essa inscrição é no período pré-sânscrito. Até 1984, acreditava-se que o sânscrito era a forma de escrita mais antiga existente, e data de mais ou menos 2000 a.C. Agora, esta inscrição ela foi identificada como sendo pré-santa, ou de um período anterior a esse, antes de 2003 a.C. Por isso que eu disse que ele é da época pós-dilúvio, né?
2.003 anos atrás. Lembrando que o dilúvio foi em 2.350 a.C. E agora essa pirâmide, ela tem ali incrustada nela a constelação de Órion. Seria porque a pirâmide deveria apontar para Órion? Só um detalhe curioso para que você possa observar. Um dos arqueólogos que estudou ou que pesquisou as pirâmides do Egito, em especial Kelps, Kreph e Miquelinos, ele formulou uma teoria na qual ele coloca o mapa de Órion e ele diz que aquelas pirâmides estão exatamente na posição das estrelas de Órion. Que coincidência, não? Aquelas na posição da estrela de Órion e esse artefato que tem gravado também as estrelas de Órion. Você não acha muita coincidência, não? Parece que os elos da cadeia parecem se fechar, não é verdade? E o que diz essa inscrição? O que fala ela? Esse linguista alemão, ele conseguiu decifrar o significado do que ele encontrou foi o seguinte: o Filho do Criador vem daqui. O Filho do Criador vem daqui. Foi o que esse alemão, escritor alemão, conseguiu decifrar, né? Agora vamos lá. Quem construiu as pirâmides? Quem construiu os zigurates? Foram as pessoas que estavam buscando opor-se exatamente a Deus. Por que eu digo isso? Não é porque eu quero ser sectário, eu não quero dizer que uns são certos ou são errados, na minha opinião, de forma nenhuma. É porque a Bíblia, ela relata, por exemplo, que Deus, quando ele secou as águas do dilúvio, ele disse para Noé, ele e sua família deveriam se espalhar sobre a terra. Isso está em Gênesis. Né? Quando a gente lê sobre os propósitos construtores de Israel, lá em Gênesis no capítulo 11, os construtores de Babel, no capítulo 11, ele diz assim, no verso 4, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, mais à frente, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Deus mandou espalhar e ele disse, não, vamos fazer o contrário, nós vamos ajuntar. E várias referências históricas falam que os propósitos da Torre de Babel eram os piores possíveis. Uma das referências chega a dizer que um dos propósitos era que na ponta da Torre de Babel tivesse um ídolo com a espada na mão, representando que os homens poderiam lutar contra Deus. Outra referência que você pode ver, mais lendária, ela diz que chegaram a tirar flechas por alto. E como as flechas voltaram manchadas de sangue, eles entenderam que poderiam guerrear contra os anjos e contra Deus e vencer. Isso é uma teoria. Por isso a torre foi erigida e o tutor da torre era chegar até o céu para vingar a Deus ou vingar a morte dos seus antepassados de Deus, né? Vingando-se de Deus. Deus é o culpado porque os outros foram destruídos. Deus é mau e nós queremos matar a Deus. Esse era o propósito dos construtores de Babel, liderado por Nimrod, né? E como um elemento religioso acabaram adotando a pirâmide, né? Mas é interessante que mesmo eles que se opunham a Deus, o que diziam? Apontavam para a hora e falavam, o Filho do Criador vem daqui. Será que eles tinham convicções? Não era apenas os crentes que criam que o céu estava na direção de Órion. Não só eram eles que criam, os cristãos, que Jesus, quando viesse à terra, passaria por Órion. Não. E também os incrédulos, também os rebeldes contra Deus, criam da mesma forma. Aí nós temos uma evidência dupla em que se torna incontestável. Cristo virá pela segunda vez à terra. E quando ele vier, querido amigo que está me ouvindo, que está escutando, que está nos vendo, uma nuvem vai se abrir. E será a nuvem onde está exatamente Jesus e os anjos que vêm com ele. E essa nuvem se abrirá no ponto onde vemos a constelação de Órion. E sabe, amigo, a NASA não soube explicar por que uma parte da poeira cósmica da constelação de Órion não era iluminada pelas estrelas, mas era iluminada por uma luz que vinha de dentro da nebulosa de Órion. Cientificamente pode não ter-se como se explicar, mas para quem conhece a Bíblia, como eu e você, assim como se explicar. E a explicação é única e é essa: a glória de Deus, ela pode iluminar não só a poeira cósmica, mas como muito mais. Finalmente, nós vimos por esta foto da NASA que eu vou colocar novamente para você, para aquele que crê. Você vê aí uma evidência física, real, fática,
de que nosso Deus existe e que Ele voltará. Eu queria fechar com o seguinte pensamento: eu sei em quem eu tenho crido. Uma vez uma pessoa na Bíblia falou isso. Eu sei em quem eu tenho crido. E porque sei que Ele é real. Eu não creio apenas numa lenda. Eu não creio numa filosofia, numa ideia de homem. Eu creio num Deus vivo e verdadeiro. E você, amigo? Em quem você crê? Num Deus verdadeiro? Em filosofias de homem? Eu espero que você também possa ter a alegria e a felicidade no Deus Todo-Poderoso. De crer num Deus que te ama, num Deus real, num Deus que fez uma promessa, que te criou, que um Deus que fez uma promessa de morrer e salvar a tua alma. Porque lá em João 3,16 a sua palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a ideia de Deus. Essa é a ideia de Deus, que você creia nele para que ele possa te salvar. E se você crer, a bênção será sua também. Não perca a oportunidade. Pode ser a última vez, não sei. Eu vou estar orando. Eu quero que pelo menos não seja a minha última vez. Quero continuar fazendo vídeos para a honra e glória de Deus. Mas apenas o meu apelo é que você creia no Senhor Jesus. Creia no Pai dele que fez todas as coisas. Em breve, não é isso? Vai acabar com o pecado. Jesus que criou esta terra, que criou a mim, que criou a você, que morreu na cruz do Calvário, um dia voltará para nos salvar e para nos buscar, para nos levar para a eternidade, porque esse é o desejo de Deus, não é verdade? Afinal de contas, lá em João 14, versículo 3, né? Jesus fez a promessa que Ele estaria indo ao céu, prepararia o lugar, mas voltaria para que possamos estar com Ele e viver a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, pois Jesus está voltando e eu quero me preparar e acredito que você também. Que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Ficamos aqui, que Deus te abençoe ricamente, grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.